Senhor Deus, nos abençoe ao abrirmos a Tua Palavra. Nos guie para a verdade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, continuando. Da onde nós paramos. Uma breve revisão. Creio que o conceito que eu coloquei é bem direto. Nós entendemos que Daniel 11, 40 a 45, da forma como nós entendíamos, era a aplicação principal. Que eram expressões que nós usávamos, eram a aplicação principal desses versos, que foi estabelecido por Uriah Smith. E nós explicávamos isso de formas diferentes. Uriah Smith não teve uma visão da profecia, ele não conseguia ver da forma que nós vemos no nosso tempo. Então ele escreveu da forma que fazia sentido para ele. Então a sua aplicação era incorreta. E nós não podemos acusá-lo de torcer aquilo que os versos ensinavam para tentar encaixar aquilo que ele conseguia enxergar no tempo dele. Mas o que nós percebemos é que, primeiramente, o entendimento de Uriah Smith era o entendimento de Josiah Litch. Quando nós olhamos para os seus entendimentos no contexto das suas dispensações, tanto Josiah Litch e Uriah Smith, as suas aplicações estavam corretas, que são as mesmas aplicações para nós. Nós vamos ver quando chegarmos adiante que a aplicação de Josiah Litch de Daniel 11, 40 a 45 era, na verdade, a aplicação mais natural desses versos. Na verdade, era a aplicação mais natural que se encaixe de forma mais de perto na leitura dos textos. Que realmente era bem, como está bem claro nos versos. Quando chegamos para a nossa visão, para que encaixarmos na nossa visão as regras de interpretação que nós estamos usando, nós aplicamos nesses versos para que eles digam coisas que elas não apresentam de forma natural, que os versos não apresentam de forma natural, de forma tão direta. Então, a visão de Josiah Litch se torna a intenção original e a nossa aplicação. E nós colocamos esse entendimento através de um contexto dessa história de falha e de sucesso que podemos ver de Israel Antigo e Israel Moderno. Então, nós estabelecemos, começando através do entendimento de Uriah Smith, do verso 40 a 45, estabelecemos, então, o contexto do verso 40 através do verso 30 a 36. Então, no verso 36, identifica a ascensão da Revolução Francesa. E no verso 39, seria uma repetição e ampliação do trabalho, da obra que a Revolução Francesa fez. Então, nós chegamos para o verso 40, que nós estabelecemos de uma forma resumida antes de fecharmos a aula anterior. Então, eu vou apagar aqui o quadro, espero que você não se importe.
Será que você pode explicar novamente o Rei do Sul? Perguntaram para ele aqui no chat. Ele vai explicar melhor. Então tem uma pergunta aqui. Ele não entendeu a pergunta. Nós vamos passar por isso, do Rei do Norte e do Rei do Sul novamente. Então, eu vou apagar o quadro. Então, nós temos aqui o verso 30. O que nós vemos no verso 30? Nós temos a retirada do diário, do sacrifício contínuo e a ascensão do papado. E no verso 35 que diz isso. Então, no verso 30 e 35, identifica o contínuo e os 1260 anos. E os 1260 vai até 1798. Nós marcamos aqui também como verso 36, que seria o início de 1798, a Revolução Francesa. Talvez de forma mais precisa eu vou colocar as datas da Revolução Francesa. 1789 até 1794. E aqui é a Revolução Francesa. Então, aqui está identificando ele, que chega nesse verso, e ele seria França. Quando chegamos no verso 37, 38 e 39, e eu vou colocar aqui verso 37 a 39, que seria uma repetição e ampliação. Da França, que na verdade é introduzida no verso 36. Então, a França é introduzida no verso 36 até o verso 39, descreve o trabalho da França.
E quando chegamos no verso 40, nós ainda vemos um ele. E esse argumento é que ele, no verso 40, é o mesmo ele que está descrito no verso 36 a 39, que seria então a França. E tem também o rei do norte e o rei do sul. E o princípio é estabelecido em Daniel 11, verso 5. Se você olhar os comentários de Urias, o princípio estabelecido é que depois da divisão do reino de Alexandre, houve muitos generais, depois foram divididos em 4 e depois em 2. E o princípio é estabelecido no verso 5, que é controlado por... Essa área era controlada por Síria, que antes era controlada pelo reino de Babilônia. E o rei do sul controla o território do Egito. Então, quando a gente chega no verso 40, seria o período de 1798. Quem é o rei do norte e quem é o rei do sul? Síria, naquele tempo, era controlada pelo Império Otomano, e o Egito seu próprio país era controlado ainda era o Egito que controlava. Então, quando chegamos para Daniel 11, verso 40, e diz que no tempo do fim, está nos localizando em 1798. Em 1798, o rei do sul, Egito, lutará contra a Revolução Francesa, na verdade, lutaria ou faria guerra, e diz que o rei do norte se levantará contra ele. Seria, então, o Império Otomano também faria guerra contra a França revolucionária. Então, nós vamos olhar para a sua aplicação e as histórias como ele entendia. Quando nós olhamos para a história, a gente consegue ver o contexto. Nesse período, tempo do fim, a França estava... Ai, tá travando um pouco a internet. Essa seria a área da... Naquele tempo, a área era controlada pela Índia. Na verdade, ele está procurando... ele quer ver se ele consegue mostrar na tela dele o mapa que ele está olhando aqui.
Então, acho que a gente consegue ver aqui. Então, nós podemos ver aqui esse mapa da África. Então, nós temos aqui a Inglaterra. E a possessão colonial da Inglaterra era a Índia. Eles fizeram várias pesquisas e nessa área eles tinham muitos navios e era a forma que eles poderiam ir para a Índia. E a costa ocidente da África até na África do Sul, no lado direito de Madagascar. Esse era um caminho longo. Mas eles tinham que passar pelo Mar Mediterrâneo. E o Egito tinha acesso até o Golfo de Suez. E até o Mar Vermelho. E aí o Egito conseguia acessar através do Mar Vermelho. Na verdade, o que foi estabelecido era um canal que abria o caminho para os navios passarem para o Mediterrâneo até o Golfo de Suez, através do Mar Vermelho. E através do Mar Vermelho você desce entre o Oriente Médio e a costa da África. E aí você vai até o Oceano Índico e chega até a Índia. Então, nessa luta, eu vou mudar aqui a tela. Então, nessa luta de poderes entre a França e a Inglaterra, desculpa que desapareceu aqui no meu computador. Vou tentar abrir de novo. Então, nessa luta de poder entre a Inglaterra e a França, o que Napoleão determinou, o que a França determinou a fazer, era iniciar uma campanha no Egito, uma campanha militar no Egito, para trancar todos os acessos à Inglaterra para
do Golfo de Suez e o Mar Vermelho, que acessava o Egito. Então, a França começou a... Se a França poderia tomar controle de Egito, ela poderia trancar ou tirar o acesso da Inglaterra até para passar, né, pela Índia. Então, em 1798, alguns meses após a queda do papado, que caiu em fevereiro de 1798, quando o general Bartier tomou o Papa, levou o Papa em cativo, ele levou a Alexandre em julho. Alexandria foi tomada em julho, desculpa. Então, aqui marca a queda do papado em 1798, mas nós vemos que essa é uma aplicação correta e isso também acontece no tempo do fim. Então, fevereiro, queda do papado, maio, começa a campanha dos egípcios e depois o que acontece é que a Inglaterra começa a ficar sem acesso até a Índia. Então, quando Napoleão entra no Egito, essa classe Mamelucos começaram a lutar contra eles. Mas Napoleão derrota eles. Então, no tempo do filme 1798, Napoleão ele entra no Egito e o rei do Sul começa a lutar contra a França, só que foi uma guerra que não teve sucesso. Essa guerra não teve sucesso, então Napoleão conquista Egito. Napoleão conquista Egito e depois disso ele conquista... Então o Império Otomano controla a Síria e entra em guerra com Napoleão. E essa guerra contra Napoleão, eles têm mais sucesso do que os egípcios. Esse é um pouco da história. Então, em resumo, o Papa, em fevereiro de 1798, Roma cai nas mãos de Berthier. E em maio, eles fazem a expedição contra o Egito. E em julho, Alexandria ela foi tomada, que é uma das cidades maiores no Egito. E no dia 23 de julho começa uma batalha, que seria a batalha com os Mamelucos, que eles entram em guerra com os franceses. E eu vou desenhar uma linha disso. Eu espero que ao fazer isso eu consiga responder as perguntas de como que o rei do sul ele derrota o rei do norte. Eu acho que foi essa aqui a pergunta. Se isso não estiver claro, me avise. Então eu vou começar essa linha de tempo aqui.
Então, nós temos aqui um evento e a data. O papado é derrotado, cai. Dia 10 de fevereiro de 1798. E depois, Napoleão sai, né, de Paris, deixou Paris dia 3 de maio, em 1798. Alexandria foi tomada. Alexandria foi conquistada dia 5 de julho de 1798. E aí teve a batalha, foi travada uma batalha. Tá ali nas notas, que é uma batalha decisiva das pirâmides, que foi dia 23 de julho. Então, Então, isso seria o rei do sul fazendo guerra contra a França. E eles foram derrotados na Batalha das Pirâmides. Ao olharmos para essa história, essa seria a história de como Uriah Smith entendia no verso 40. Existe um importante desenvolvimento depois da Batalha das Pirâmides. Em setembro de 1798, a frota francesa foi derrotada e essa seria a batalha de Nilo, eu acho que é isso. E isso aconteceu do dia 1 a 3 de agosto de 1798. Então, na primeira parte do verso 40, onde o rei do sul faz guerra contra ele, a França, ela tem sucesso e derrota o rei do sul. Mas não é o que acontece com o rei do norte. E o ponto um general naval famoso, ele ataca Napoleão, as frotas navais francesas de Napoleão, que elas transportavam provisões a partir de França. E ele derrotou através dessa batalha naval. Não, na verdade, essa batalha do Nilo. Isso é quando
Napoleão começa a sua marcha. O Uriah Smith, ele escreve sobre isso. E eu vou colocar aqui em Daniel e Apocalipse. Em 1904, página 304. Ele está lendo o parágrafo 2. Ele está lendo da página 304, parágrafo 2. Então, dia 2 de setembro deste mesmo ano, 1798, o sultão da Turquia, sobre sentimentos de ciúmes contra a França, esse é o parágrafo 2. Exasperou que o Egito, há tanto tempo uma semidependência, declarasse guerra contra a França. Ele parafraseou. Então, em setembro, os otomanos declaram guerra contra a França. Declara guerra contra a França. Espero que você consiga ver. E isso aconteceu dia 2 de setembro. E eles fizeram isso porque o Egito era um território do Império Otomano. Era um território que eles controlavam. E eles não gostaram da ideia Então, eles não gostaram da ideia de que o Egito não se tornasse um território francês. Então, chega dia 2 de setembro de 1798 e eles declaram guerra contra a França. Então, de setembro adiante, houve um conflito entre a Turquia. Então, Napoleão fez com que seu exército marchasse do Egito até a Síria no ano seguinte. Então, em fevereiro de 1799, Napoleão marcha aí com seu exército até a Síria. Então, várias batalhas acontecem. Estou um pouco sem espaço aqui. E aí conquistou El Arish, é uma das conquistas aqui das batalhas. E isso aconteceu de 9 a 19 de fevereiro de 1799. O que Napoleão fez de agosto até fevereiro do ano seguinte? Tinha alguns grupos de resistência no Egito. Então, eles estavam se livrando desses remanescentes, desses rebeldes. Então, em fevereiro, ele faz uma marcha até a Síria. E a primeira batalha é essa Siege do El Amarish. E aí a França ganha. E a seguinte era a batalha de Ele vai escrever.
Monte Tabor. E isso aconteceu dia 16 de abril de 1799. E aí a França vence novamente. E então, finalmente, acontece esse Saint-Gin, que isso foi em 18 de março a 20 de maio de 1799. 18 de março a 20 de maio. Então, a França é derrotada. Então, essa é a linha de tempo do verso 40 através do entendimento de Josiah Litch e Uriah Smith. Então, essas últimas batalhas aqui foram a história do Rei do Sul, que vai contra ele, que seria a França, com carro, cavalos, cavaleiros. E finalmente derrota o exército francês. E a França é derrotada em agosto nessa batalha de Nilo, a França ela é destruída pela Grã-Bretanha. Então essas últimas 3 batalhas era a história do Rei do Sul indo contra eles com carros, cavaleiros e navios. Na verdade, eu quero só dar uma visão geral, os detalhes a gente pode colocar por nós mesmos. Então, essa é a história do verso 40. Então, a França foi derrotada e Napoleão... Vamos para o verso 41, que diz: e entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas de sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. Como é que o Uriah Smith aplica esse verso? Então, os otomanos tinham derrotado a França. Na verdade, Napoleão retorna para a Europa depois da sua derrota que ele sofreu. Mas agora está descrevendo uma repetição e uma ampliação através da conquista militar do rei do norte, da Síria. Depois de derrotar a França, os otomanos, eles reconquistam a Palestina, que seria a Terra Gloriosa. Eles reconquistam a Palestina da França. E os otomanos estão avançando e tomando de volta os territórios que a França tinha tomado. Então eles reconquistam a Palestina, que seria a Terra Gloriosa, e muitos outros países que eram as províncias da Palestina. Então, esses países que entrariam na Terra Gloriosa, e muitos países cairão. Esses países são as províncias da Palestina. É assim que ele aplica. E Edom, Moabe e Amon. Essa aplicação se refere às tribos árabes que viviam fora das fronteiras.
E eles nunca foram capazes de conquistar essas tribos árabes. Mas o que eles faziam? Eles, na verdade, pagavam uma pensão anual para essas tribos árabes para permitir a livre passagem. Que eles pudessem passar da Síria até a Palestina para se mover de forma segura. Essas caravanas comerciais, para que eles tivessem livre passagem. E eles nunca conseguiram conquistar essas tribos, por isso que eles pagavam essas pensões para permitir que eles tivessem uma livre passagem, e aí eles deixavam eles em paz. Então, Edom, Moab e Amon eram essas tribos árabes que, mesmo que nunca foram capazes de serem conquistadas, elas tinham uma aliança, né? Eles tinham essa passagem, livre passagem. Então, verso 42, depois de conquistar a terra gloriosa, o verso 42 diz que estenderá sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. Então, qual foi a aplicação aqui? Qual foi a aplicação feita aqui? Eu tenho nas minhas notas aqui, resumindo o que Uriah Smith disse. Então, depois da batalha que eles foram derrotados aqui, Napoleão, ele recebe... ele tem uma permissão para retornar para a Europa. Então, ele deixou o seu general Kleber, que em cargo do Egito. Então, Napoleão retorna porque a França estava de novo em guerra com a Áustria, Grã-Bretanha e Rússia. Então, esses conflitos com esses outros poderes que Napoleão Então, em julho de 1880, esse general Kleber foi assassinado. E o Egito foi levado da França pelos turcos e pelos ingleses numa série de batalhas. E aí, Cairo se rendeu dia 27 de julho e Alexandria em 2 de setembro. Em dia 1º de outubro de 1801 foi escrito um tratado de paz em Londres. Então, resumindo, o que o verso 42 diz? É uma repetição e uma ampliação da derrota da França, que entra no Rei do Norte. Então, aqui ele está descrevendo eventos até a derrota da França, no verso 40. E o Egito, então, ele é retomado pelo Império Otomano em 1801. E um tratado de paz foi assinado, que diz que, então, ele poderia retornar, que o Egito ia ter novamente, ia tomar novamente o controle. O Império Otomano ia tomar o controle do Egito de novo. Então, em resumo, é isso mais ou menos que o verso está dizendo. Então, no verso 43 diz, e armará... ele está no verso 43. O que está dizendo é que depois de tomarem o Egito, os turcos deixaram os egípcios gerir seus próprios assuntos, mas cobraram grandes tributos para isso. E é isso que está se referindo quando diz no verso 43, que apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e todas as coisas preciosas do Egito. É isso que diz. Então, que eles estavam cobrando
pondo a eles grandes pagamentos de tributos. Então, esse é o cumprimento do verso 43. Na última parte do verso 43, diz que os líbios e os etíopes o seguirão. Então, o Uriah Smith identifica eles como os Cushim, como Cushim. É a língua original, que na verdade eles eram tribos árabes, que eram tribos árabes não conquistadas, que procuravam a amizade dos turcos. E algumas dessas tribos eram tributárias dos turcos naquela época. Então, algumas dessas tribos eram tributárias dos turcos naquele período, que a referência seria esses Cushim, que eram essas tribos árabes, que no verso diz líbios e etíopes. Então, nós cobrimos o verso 40 a 43. E o verso 40 a 43 é onde Uriah Smith e Josiah Litch, eles fundamentalmente estão dizendo a mesma coisa. E nós tiramos isso do livro de Uriah Smith porque ele dá mais detalhes, mais datas. E Josiah Litch, ele tende a descrever apenas os eventos, e ele não é tão específico como Uriah Smith é. Mas nós vemos aqui eu vou colocar Litch aqui e Smith. Ele fala sobre o verso 40, 41, 42, eles falam a mesma coisa, e 43. E no verso 44 e 45, eles começam a apresentar aplicações diferentes. Você consegue ver isso nesse diagrama? Tem uma pergunta aqui. O que está dizendo no diagrama ali à direita? Aqui diz que os otomanos declaram guerra contra a França. A pessoa queria saber o que estava escrito naquele quadradinho. A gente tá terminando o nosso tempo, mas no nosso próximo estudo nós vamos ver aquilo que Litch apresenta e o que Uriah Smith apresenta também. Nós colocamos tudo isso porque nós queríamos fazer um ponto de como que as aplicações, como o entendimento deles e aplicações deles se relacionam a nós hoje, ou como que nós nos relacionamos com a aplicação deles hoje. Eles apresentaram a mesma visão, mas eles têm divergência do verso 44 a 45. Por quê? Lembra que Litch está na história milerita, e que a marca em 1863, e ele apresenta a sua aplicação aqui
que se estende, que encontra seu cumprimento na história millerita. Eu acho que eu só vou escrever. Essa linha termina com a queda de Napoleão. Quando que Napoleão cai? Foi na batalha de ele vai escrever de novo. Essa seria a batalha de Waterloo, que é onde a França chega ao seu fim. Eu tô procurando a data dessa batalha. Essa batalha aconteceu em 1815. Depois dessa batalha, Napoleão foi exilado e ele morre lá em 1831. Acho que eu entendi isso. Ele apresenta essa aplicação que se cumpre na história millerita. Mas quando a gente chega para Uriah Smith, na sua aplicação, esses versos ele está aplicando que seria a guerra da Crimeia. Deixa eu ver aqui. Guerra da Crimeia. Essa aplicação dele do verso 44. E no verso 45 foi um evento que não aconteceu ainda. O evento ele aconteceria se a linha deles fosse uma linha de sucesso. A gente teria visto o cumprimento da sua aplicação no verso 45. Mas nós vemos isso, que eles apresentam a mesma visão, mas as duas visões, elas mudam nos últimos dois versos para que eles pudessem ser cumpridos no contexto da dispensação de cada um deles. Essa é a dispensação de 1863. E essa seria a dispensação de 1888. Então, nós vamos fechar aqui. E amanhã nós vamos recapitular e continuar. Eu espero que isso tenha te ajudado. E vamos fechar com uma oração. Pai Celeste, nós te agradecemos por tudo que conseguimos ver toda a história e nos ajude ao continuarmos a ver as conexões sobre a história do passado, a história millerita, a história de Daniel 11, 40 a 45
que foi apresentada por José Elite e Uriah Smith, e como isso se relaciona a nós, a nossa visão no fim do mundo. Nos dê um entendimento claro da relação dessas partes uma à outra. Nos dê as suas bênçãos ao fazermos um intervalo à tarde, e nós oramos pela sua direção nas apresentações que a Ancia Tess continuará a fazer. Nós te oramos por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.